Cartas de uma Morta, parte 2. Na vida do além, o pensamento é quase tudo. São essas manifestações de vontade fraca e indecisa que mais torturam os trespassados no início de sua existência extraterrestre. Na vida livre, o pensamento é quase tudo. Não há nela formas determinadas como no mundo da matéria, e tudo se subordina aos ditames de uma vontade potente. Dificuldade é a concentração mental. Meus parcos conhecimentos a respeito do espírito e de suas possibilidades dificultavam-me a concentração do poder mental num objetivo definido, o que auxilia sobremaneira os seres recém-libertos da carne a compreenderem a vida que os rodeia. A iniciação do além. Francelina, o espírito boníssimo que me servira de mãe, obtivera permissão para acompanhar-me na iniciação da existência espiritual, e foi guiada por sua meiguice que ingressei nas regiões misteriosas que a morte nos descerra em outros planos. O ninho acolhedor das almas errantes. Para que possas ter ideia do local em que me encontrava, direi que era igual ao dos majestosos edifícios daí, divididos em confortáveis apartamentos. Era, como se pode dizer, uma grande casa de socorros espirituais, um ninho acolhedor de almas errantes e enfraquecidas. Havia ali solicitude, zelo e amor fraternais. Muita coisa existe que não se parece com os objetivos da Terra. Porém, lá vive algo que pode servir de formas intermediárias entre um e outro plano. A elevação para a verdade e para a perfeição. Num espaço recinto cujo teto era a abóbada estrelejada do infinito, nos reuníamos para orar. Era aí que, em sagrado recolhimento, ouvíamos extasiadas as mais sublimes lições dos mestres, os elevados espíritos que nos visitavam e que, como guias consoladores, orientavam o nosso pensamento para concepções grandiosas do universo, confortando-nos em nossa fraqueza e ensinando-nos a vida excelsa da verdade. Muitas vezes, nos instantes em que nos entregávamos às mais fervorosas orações, víamos descer das vastidões etéreas que nos cobriam a cabeça uma profusão de pétalas de flores que desapareciam quando aspirávamos os seus perfumes balsâmicos. Explicou-me certo espírito evoluído que esse eflúvio aromático era as manifestações do benefício da prece, que levamos aos páramos da perfeição, e que a eles remontando voltava aos nossos corações saturados de amor das almas benditas que por seu saber e suas virtudes se tornavam colaboradoras diretas da onipotência divina. O símbolo radiador da alma divina. Em outras ocasiões, afigurava-se ouvir músicas estranhas e de ritmos desconhecidos, que nos embalavam a sua harmoniosa carícia. Às vezes parecia-me deslocada na sua vibração. Acompanhando-a no seu interminável caminho, vendo então no céu um coração dourado e resplandecente de luz, cujas pulsações enchiam de melodias todo o universo, como um símbolo radioso e sagra. Hosanas, salmos, hosanas, hinos de felicidade intraduzível. Escutávamos, comovidos, transportados de esperança e de inenarráveis alegrias. Muitos dos sábios mentores que nos acompanhavam aproveitavam desses ensejos para materializarem os seus nobilíssimos pensamentos, transmitindo-nos mensagens que por instantes ficavam maravilhosamente grafadas na eterizada tela do infinito, e eram generosos apelos ou profundas exortações que calavam no mais íntimos dos nossos espíritos. A maravilhosa aprendizagem.
Foi-me dito depois que tais ocasiões propiciavam esses fenômenos singularmente belos, porquanto se aproveitava a vibração síntese de todos os nossos pensamentos reunidos em prece, como grande coeficiente de força plasmadora. Espetáculos indescritíveis contemplados na vida errática, e as mais proveitosas lições ali eram colhidas. Desse meio é que muitas almas regressam ao mundo terreno, ricas de conhecimentos para acender os archotes guiadores da humanidade. Nesse lugar, a educação intelectual e o aprimoramento das possibilidades sensíveis são o principal escopo de todas as atividades da criatura. Assim como tendes os vossos livros, que representam o repositório de vossa cultura, há também uma substância que retém os grandes pensamentos das almas nobres. Nenhuma lição fica, pois, perdida, e todos os espíritos procuram assimilar a essência desses profundos ensinamentos. A ilusória nutrição dos espíritos. Esse ambiente constitui uma grande esfera fluídica, onde todas as nossas impressões tomam corpo de realidade. Lá existe ainda a nutrição, contudo o espírito geralmente absorve os elementos que regeneram a sua vitalidade no próprio oxigênio que respira, em inimagináveis condições de pureza e na mais delicada composição química da atmosfera. Alguns seres aí aportando necessitam, por força dos arraigados hábitos, de alimentos análogos aos da terra, o que obtém por algum tempo, mas apenas na aparência de realidade. Ilusão esta que é consentânea com as superficialidades do corpo somático, até que se acostumem com as novas modalidades da sua existência. Assembleia das almas livres das futilidades terrenas. Altamente instrutivas são as conversações e assembleias dos espíritos. Personalidades eminentes aí se encontram elaborando projetos grandiosos para suas atividades porvindouras. Não há lacunas para as futilidades de que a vida terrena está farta. Tudo ali é a súmula de aspirações edificantes, o que é, aliás, natural, porque estando índene da fadiga que lhe advém da luta pelo pão diário, pode a alma entregar-se às suas mais santificadas expansões. A preparação às lutas futuras. Influxos abençoados, inspirações salvadoras daí promanam para a humanidade. Mensagens enviadas pelas almas que, sob qualquer bandeira, viveram como condutores direto ou indireto das coletividades. A vida, pois, aí decorre como se fosse numa abençoada estação de repouso, onde se descansa de muitas lides e se aprende as mais proveitosas lições para o progresso nas lutas futuras. O lar terreno e entrevisto do além. O tempo aqui não se conta pelos cronômetros terrenos, e o fenômeno do dia e da noite é diversificado, verificando-se em lugar da treva noturna leve diminuição da intensidade da luz solar, a qual se torna esbatida como num dos vossos lindos crepúsculos, repletos de colorações e nuances admiráveis, como se a luz interpenetrasse todas as coisas. A vegetação é extremamente interessante e bizarra em comparação com a da terra. Imaginei um craveiro florescendo com suas raízes entrelaçadas na própria atmosfera do mundo, para fazer-nos uma ideia do que estou descrevendo. Poucas flores são mais ou menos semelhantes às dos vossos jardins, e a maioria delas vos pareciam extravagantes à primeira contemplação. Caracterizam-se, porém, por sua indescritível e invulgar delicadeza. A luz e a flor do além. Alguns espíritos me disseram que as almas sumamente perfeitas e que já se tornaram em executores dos decretos do Altíssimo auxiliam os seres rudimentares do reino mineral e vegetal
ajudando-os na organização de suas formas, dos seus pensamentos formosos e sábios, que eles saturam de elementos de astralidade, favorecendo assim o embrião espiritual em suas manifestações iniciais. Pensamentos que orientam a formação de cristais e de flores. Como poderia descrever a serenidade e a paz que se desfruta num ambiente feliz de erraticidade? Não há vocábulos ou arroubos de imaginação para fazê-lo com fidelidade. Foi aí que encontrei afetos acrisolados e reconheci as amizades que desafiam o tempo e a morte. Nesses locais onde existem ainda os reflexos da vida planetária e onde o espírito adquire novas forças para a luta interminável no progresso universal. Afetos que desafiam o tempo e a morte. Como poderia descrever a serenidade e a paz que se desfruta num ambiente feliz de erraticidade? Não há vocábulos ou arroubos de imaginação para fazê-lo com fidelidade. Foi aí que encontrei afetos acrisolados e reconheci as amizades que desafiam o tempo e a morte. Nesses locais onde existem ainda os reflexos da vida planetária e onde o espírito adquire novas forças para a luta interminável no progresso universal. A Terra, obscuro planeta de exílio e de sombra, vista do além. Após adaptar-me mais ou menos a essa nova vida, ocorreu-me como vos poderia rever e solicitei de um instrutor informação a respeito. Sabes em que direção está a Terra? Perguntou ele com bondade. Diante da minha natural ignorância, apontou-me com a destra um ponto obscuro que se perdia na imensidade, recomendando fitá-lo atentamente. Afigurou-se-me vê-lo crescer dentro de um turbilhão de círculos indescritíveis. Parecia-me contemplar a impetuosidade de um furacão a envolver grande massa compacta de cinzas enegrecidas. Tomada de inusitado receio, desviei o olhar, porém o meu solícito guia exclamou com brandura: lá está a terra com seus contrastes destruidores, os ventos da iniquidade varem-na de polo a polo entre os brados angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticínio. O que viste é o efeito das vibrações antagônicas emitidas pela humanidade atormentada nas calamidades da guerra. Lá alimentam-se as almas com a substância amargosa das dores e sobre a sua superfície a vida é o direito do mais forte. Triste existência e dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver. São comuns ali as chacinas, a fome, a epidemia, a viuvez, a orfandade que aqui não conhecemos. O obscuro planeta de exílio e de sombra, entretanto, no universo poucos lugares abrigarão tanto orgulho e tanto egoísmo. Por tal motivo é que esse mundo necessita de golpes violentos e rudes. Busca ver naquelas regiões ensanguentadas o local em que estiveste. Pensa nos que lá deixaste, cheia de amargurosa saudade. Deus permite e eu te auxilio. O regresso espiritual ao lar terreno. Delineei então na mente tudo quanto se relacionava com a minha derradeira existência. Primeiramente, vi-me à margem de uma encantadora paisagem marítima, avistando um caminho longo, através do qual fui impelida a seguir. Sentia-me na posse das faculdades volitivas que obtiveram com o meu desprendimento da vida carnal, e numa fração infinitésima de tempo estava ao vosso lado. Ah, como vos abracei a todos, emocionada e recolhida, como achei pequenino o nosso antigo lar e como me penalizou o quadro das vossas dores e dificuldades. Chorei amargamente vendo a miséria do mundo que vos compele ao sofrimento e a uma batalha sem tréguas. Então misturei com a prece dos encarnados, sofredores e aflitos, a oração da minha alma bem trontada,
rogando ao Pai Celestial que vos fortificasse na luta redentora, onde ao lado dos inúmeros prantos e das alegrias mascaradas, esvoasse o bando das 1000 tentações que assediam os espíritos no ambiente obscuro da vida carnal, obrigando-os ao esquecimento de seus deveres e de suas austeras obrigações morais. Os desencarnados na guerra. A grande dificuldade dos desencarnados para se fazerem compreendidos no tocante às modalidades da nova existência com todos os seus pormenores reside justamente na ausência de termos comparativos. Falta-lhes, em se manifestando nesse sentido, a lei analógica a fim de que se possa assimilar devidamente o que digam. Para darmos ideia do que seja a nossa vida e os detalhes da nossa habitação, muitas vezes é preciso que recorramos às imagens que a Terra nos oferece, a tudo quanto o homem, em sua situação temporária, tem guardado na retina. Construções e ambientes de transição que lembram os da Terra. Nos planos adjacentes ao mundo, contudo, a vida espiritual transcorre em ambientes semelhantes ao da vida terrena. Suas construções, à base de uma substância para vós desconhecida, têm mais ou menos as disposições que aí se observam. Todavia, nas menores coisas, há um caráter de transição, obrigando o espírito a elevar suas aspirações e seus interesses para o alto. Nos locais em que me encontrava temporariamente, muitos departamentos haviam que se preparavam às pressas. Decorações, ornamentos, objetos, tudo ali se achava e se confundia, dando perfeita ideia de grandes estabelecimentos hospitalares cuidadosamente organizados. A chegada no além dos desencarnados na guerra. Surpreendida, vinha saber que os preparativos se destinavam aos recém-desencarnados da última guerra. E não foi ainda sem surpresa que vi chegarem os primeiros ocupantes daqueles alvos leitos, que se perdiam nas vastas enfermarias, graciosas e confortáveis, não sabendo explicar por que razão havia necessidade daquele cenário mundano em demasia, onde nada faltava, nem mesmo os instrumentos de técnica operatória. De instante em instante, eis que chegava uma leva de macas conduzidas por almas solícitas e devotadas. Se muitos hospitais de sangue são preparados na terra, nos infaustos dias de lutas fratricidas, mais ainda são as organizações congêneres nos planos da erraticidade. Nem todos, porém, que desencarnaram, obrigam-se em semelhantes lugares. Abrigam-se, havendo situações especiais privativas àqueles que elas fizeram jus. A carinhosa recepção. Admirei a delicadeza com que os seres espiritualizados recebiam os seus irmãos egressos dos combates, onde centenas de vidas jovens foram ceifadas impiedosamente. Eram assim recolhidos com maior bondade, como se fossem feridos penetrando nos hospitais comuns da terra. Eu vou encerrar a parte 2 aqui, no próximo continuamos aí com a parte 3. Aqui no canal tem deixo uma parte de playlist com todas as partes do livro, tanto desse como de outros. Então lá você pode acompanhar todas as partes do livro. Ok? Até uma próxima.